Bem-vindos ao EY Explica. O Orçamento do Estado para 2025 foi aprovado na votação final global e é sobre isso que vamos falar com Anabela Silva. Vamos falar de IRS, das alterações e também da grande novidade que são as pensões, mas comecemos pelo IRS, nomeadamente o IRS jovem. Anabela, o que é que se altera? Bom dia. De facto, o IRS traz em 2025 boas notícias para os jovens, uma vez que há efetivamente um alargamento do regime, que passa não só a ser aplicável por 5 anos, mas por 10 anos, e é alargado a todos os jovens até aos 35 anos, independentemente do nível da escolaridade e da conclusão do ciclo de estudos. Por outro lado, o limite máximo de isenção é também substancialmente aumentado, passando a ser de 55 vezes o indexante de apoios sociais, ou seja, cerca de 28 mil euros. Portanto, a isenção passa a ser de 100% no primeiro ano, 75% do segundo ao quarto, 50% do quinto ao sétimo e depois 25% então até ao 10º ano. O que é que isto significa? Que os jovens que não tenham beneficiado de regimes especiais de tributação e tenham a sua situação tributária regularizada podem então ter mais esta medida de atratividade também de jovens para o mercado de trabalho. Por outro lado, é também importante relembrar que o IRS para 2025 também traz a atualização dos escalões de rendimento coletável em 4,62% e também uma atualização do mínimo de existência, uma vez que o aumento do salário mínimo nacional, para que este não fosse tributado, implicou também uma revisão e uma atualização desse mínimo de existência. E por último, os prémios, portanto que apesar de haver ali alguns avanços e recuos na votação final, esta medida acabou por ser aprovada e prevê uma isenção de IRS e de Segurança Social sobre prémios, portanto na parte que não excedam 6% da retribuição base anual, de produtividade, desempenho, participação nos lucros, gratificações de balanço e também desde que se cumpram então os critérios do incentivo à valorização salarial. Portanto, apesar de não haver novidades na votação da especialidade, na prática as principais medidas foram de facto aprovadas agora na votação final. A grande surpresa, podemos dizer que foi mesmo em matéria de pensões, a subida é maior do que aquela esperada. Que análise é que merece esta alteração? Efetivamente, foi aprovada uma proposta do Grupo Parlamentar do PS que prevê uma atualização extraordinária que corresponde a um acréscimo de 1,25 pontos percentuais à taxa de atualização anual das pensões. Portanto, as pensões são normalmente atualizadas numa base anual, dependendo de 2 critérios, do índice de preços consumidor e do crescimento médio, portanto, a média do crescimento real do PIB dos últimos 2 anos. O que é que isso implicou? Por exemplo, pensões até 2 vezes o indexante de apoios sociais, que seriam, de acordo com esta fórmula, atualizadas em 2,6%, vão então a ser aumentadas em 3,85%. Portanto, há aqui um acréscimo de 1,25 pontos percentuais. E ao contrário de anos anteriores, por exemplo, do ano passado, em que o que aconteceu foi um suplemento, uma espécie de um bónus, que foi algo esporádico e isolado, o facto de ser uma atualização à base das pensões significa que então esta base depois terá repercussão para o futuro. Mas esse bónus não está garantido para o ano de 25? Para o ano 25 ainda se haverá a possibilidade de se ver se há folga orçamental, mas efetivamente em janeiro já irá ocorrer esta atualização extraordinária destes 1,25 pontos percentuais. Esta medida tem de facto um impacto orçamental bastante significativo, as estimativas apontam em cerca de 275 milhões de euros e claro está que é uma boa notícia também não antecipada para os pensionistas, com a entrada em vigor já a partir de janeiro de 2025. Uma boa notícia para os mais velhos, sem dúvida, e já sabe que o EY Explica vai voltar com novas perguntas, neste caso específico do Orçamento do Estado para 2025, aprovado na votação final global.